Olá, tudo bem? Meu nome é Thalia e hoje, com muita alegria, nós estamos na quarta parte da nossa série de vídeos em que meditamos e vemos a importância do sacerdote. No vídeo anterior, nós vimos que são os sacerdotes, os verdadeiros sacerdotes que formam a igreja e dão estabilidade e fecundidade para ela. E os mesmos são de suma importância para a nossa espiritualidade, para a nossa formação, aqui neste desterro em que jaz todos nós. Agora, nós veremos a sublimidade desta grandeza que traz consigo responsabilidades enormes que pesam sobre a humanidade desses pobres homens. Veneremos os sacerdotes e sejamos gratos, porque é Ele que nos dá Jesus. Mas, sobretudo, oremos pelos nossos sacerdotes e a sua grandíssima missão, que é a mesma missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Como o Pai me enviou, assim eu vos envio. João, capítulo 20, versículo 21. É uma missão divina que, quando nós paramos para pensar, nos faz ficar atordoados de amor e repercute dentro de nós. É uma missão que vai além desta terra. Ela se estende na eternidade. Lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 3, nos diz assim: o sacerdote foi feito à semelhança do Filho de Deus. O grande santo cura d'Ars dizia que só no céu iria medir toda a sua grandeza. Se conseguisse entendê-la aqui na terra, morreria, não de espanto, mas de amor. Depois de Deus, o sacerdote é tudo. Gente, quando a gente para pensar, não precisa nem parar para pensar, na verdade, né? Basta ter um pouco de semancol para poder entender. É uma missão realmente muito grande, mas a humanidade dos sacerdotes é idêntica à humanidade de qualquer outro homem. O sacerdote, dizia São Bernardo, por natureza é como todos os outros homens. Por dignidade é superior a qualquer outro homem desta terra, e por sua conduta deve ser um êmulo dos anjos. Vocação divina, missão sublime, vida angelical, dignidade excelsa, pesos enormes postos sobre ombros humanos, pobres ombros humanos. Dizia o servo de Deus Eduardo Pope que o sacerdócio é uma cruz e um martírio. Pensemos no peso das responsabilidades pela salvação das almas confiadas ao sacerdote. Ele precisa preocupar-se em levar os incrédulos à fé, em converter os pecadores, em afervorar os tíbios, em estimular sempre mais para o alto os bons, em fazer caminhar para os cumes os santos. Mas como poderá fazer tudo isso se não for de verdade um com Jesus? Por isso é que o padre Pio de Pietrelcina dizia: o sacerdote ou é um santo ou é um demônio, ou santifica ou arruína. E que desastre incalculável não provoca o sacerdote que profana a sua vocação com um comportamento indigno, ou que acalca aos pés de uma vez ao negar o seu estado de consagrado e eleito do Senhor. João 15,
16. São João Bosco dizia que um sacerdote nunca vai para o céu sozinho e nunca vai para o inferno sozinho. Ele sempre leva uma multidão de almas, ou pelo seu exemplo e santidade, ou muitas almas são perdidas pelo descumprimento dos seus deveres e negligência por sua própria vocação e missão. Nós precisamos rezar, oferecer missas, terços, penitências, jejuns, orações, em intenção aos nossos padres, aos nossos sacerdotes. Que desgraça é um sacerdote que não corresponde à santidade de sua vocação. O Padre Pio descreveu visões angustiantes sobre os espantosos sofrimentos de Jesus por culpa de sacerdotes indignos e infiéis. Sabe-se que Santa Teresinha, na sua última comunhão antes de morrer, a fez em intenção aos sacerdotes, e em especial também a um que ela conhecia que tinha transviado, que havia renegado a sua vocação. Sabe-se que depois este mesmo sacerdote morreu arrependido, invocando o nome de Jesus. Vamos rezar, gente, vamos imitar os santos, vamos rezar pelos sacerdotes, pelos que estão desviados, pelos que estão em perigo, pelos que já estão progredidos no caminho da perfeição. Nós somos tão fáceis, tão de imediato criticar os defeitos dos sacerdotes, como a gente viu o Padre Robson. Muitas pessoas se diziam católicos, falando dele. Até então não tinha nem provas. Sabe, nós somos tão fáceis para essas coisas, enquanto que antes é muito raro nós verdadeiramente rezarmos por eles, oferecermos terços e missas, rezarmos em intenção a cada um deles. São Nicolau de Flue, pai de família, célebre suíço santo, dizia: "E tu, quantas vezes já rezastes pela santidade dos sacerdotes? Diz-nos que foi que fizestes para obter para a igreja boas vocações?" Ai, mas eu só tô falando aquilo que eu vi. Eu não tô inventando nada. Gente, certa vez, uma filha espiritual de São Padre Pio foi até o confessionário e a mesma se acusou em confissão de ter criticado alguns sacerdotes que não estavam tendo uma conduta, um comportamento certo, um comportamento que não era bom. O Padre Pio, ouvindo aquilo, respondeu a ela com uma voz forte, sem deixar dúvida: "Em vez de criticá-los, pensa em rezar por eles." Bom, esta última parte eu irei fazer uma meditação, uma leitura, para que possamos finalizá-lo. Rezemos nós também, como Santa Teresinha, para que os sacerdotes ao altar toquem no corpo santíssimo de Jesus com a mesma pureza e delicadeza com que nele tocou Nossa Senhora. Melhor ainda, rezemos para que cada sacerdote possa fazer como São Caetano, que se preparava para a celebração da Santa Missa, unindo-se tão intimamente a Maria Santíssima que dele diziam: "Ele celebra a missa como se fosse ela." E na verdade, como Nossa Senhora tomou Jesus em suas mãos em Belém, assim o sacerdote recebe Jesus em suas mãos na Santa Missa. Como Nossa Senhora
ofereceu Jesus vítima sobre o Calvário, o sacerdote oferece o cordeiro imolado no altar. Como Nossa Senhora deu Jesus à humanidade, assim o sacerdote nos dá Jesus na Santa Comunhão. Bem diz, pois, São Boaventura, cada sacerdote no altar deveria ser inteiramente identificado com Nossa Senhora, porque como meio dela é que nos foi dado este Santíssimo Corpo. Assim, é pelas mãos dele que ele deve ser oferecido a nós. E São Francisco de Assis dizia que Nossa Senhora representa para todos os sacerdotes um espelho para sua santidade, por causa da estreita proximidade que há entre a encarnação do Verbo no seio de Maria e a consagração eucarística entre as mãos dos sacerdotes. Rezemos por cada um deles e pela santificação deles.